O castigo das mulheres dos Nefilins não foi morrer afogadas no dilúvio. A Bíblia conta o destino dos pais, conta o destino dos filhos, mas sobre o que aconteceu com elas, o texto sagrado fica em silêncio, e esse silêncio nunca foi natural. Porque em mais de uma dezena de tradições catalogadas por folcloristas, em povos que nunca abriram uma Bíblia, em línguas que nunca se falaram entre si, a mesma figura voltou a aparecer. Mulher, águas profundas, voz que atrai, homem que não volta. E a pergunta é simples, mas impossível de ignorar. Se a Bíblia ficou em silêncio, porque o mundo inteiro continuou lembrando. Antes do dilúvio, houve uniões que nunca deveriam ter acontecido. A Bíblia descreve esse momento com poucas palavras, mas cada palavra pesa. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si todas as que escolheram. Casamentos estranhos, uniões que misturavam o que Deus havia separado, e o resultado tinha nome próprio na língua hebraica. Nefilins, os caídos, gigantes que dominaram a terra, filhos que não deveriam existir. A maldade do homem cresceu como erva daninha. Toda a imaginação do coração era continuamente má. Deus se arrependeu de ter criado o homem, e aí veio o juízo. Mas existe um detalhe dentro dessa história que mexe com qualquer leitor atento. A Bíblia conta o que os pais fizeram, os vigilantes, os anjos transgressores. Judas, no Novo Testamento, fala em correntes eternas para eles. A Bíblia conta o que os filhos se tornaram, os Nefilins, espíritos errantes que ecoam até hoje em tradições antigas. Mas sobre as mulheres, sobre as mães daqueles gigantes, o texto sagrado simplesmente para. Nenhum versículo, nenhuma genealogia, nenhuma profecia, como se alguém tivesse arrancado a página exata da história que respondia a essa pergunta. Esse silêncio nunca passou despercebido. Rabinos antigos discutiram durante séculos. Sábios judaicos escreveram comentários inteiros tentando entender. Os primeiros leitores cristãos sentiram a mesma falta, porque na Bíblia, silêncio raramente é vazio. Silêncio é mensagem. E se houve crime, e houve. Se houve juízo, e houve. Então alguém, em algum lugar, precisou lembrar do que aconteceu com elas. E foi aí que um livro antigo apareceu, fora do cânon bíblico, preservado por séculos, carregando uma resposta que a Bíblia não deu. O nome dele é Livro de Enoque. Enoque não é Bíblia, é tradição antiga, mas é uma das tradições mais antigas que tentou responder essa pergunta exata. E o que esse livro sugere ainda incomoda quem lê pela primeira vez. Uma tradição ligada a Enoque sugere um destino diferente da morte simples. Um destino ligado a espíritos, à sedução, às águas. Em algumas traduções desse texto, uma palavra aparece para descrever o que elas se tornaram. Uma palavra que atravessou 3.000 anos e ainda carrega a mesma imagem. Mulher, água, voz e morte. Sereias, não a versão moderna. Não a figura dos desenhos animados, a imagem antiga, anterior a qualquer ilustração infantil por mais de 3.000 anos. E essa palavra, com peso parecido, atravessou continentes inteiros. Mas antes de chegar nessas culturas, existe uma pergunta mais perigosa. Uma pergunta que divide rabinos e teólogos há mais de 2.000 anos. Elas foram vítimas ou parte da corrupção? Essa pergunta divide quem estuda Gênesis 6 há mais de 2.000 anos. Rabinos antigos discutiram. Sábios judaicos escreveram comentários inteiros tentando entender. E nenhum deles fechou a questão com uma única resposta. Porque a resposta nunca foi simples. Gênesis é específico, mas incompleto. O texto afirma que os filhos de Deus viram as filhas dos homens.
que tomaram para si todas as que escolheram. Os verbos são pesados: decisão dos vigilantes, domínio, transgressão de uma fronteira que Deus tinha selado entre o alto e o baixo. Mas a Bíblia não diz se elas resistiram, não diz se cederam por medo, por desejo ou por não terem escolha. Descreve a ação dos pais e guarda silêncio quando o assunto é a alma das mulheres. A tradição antiga ligada a Enoque vai mais longe. Enoque não é Bíblia, é tradição antiga. Mas essa tradição imagina uma corrupção mais profunda do que uma simples união. Sugere que os vigilantes não trouxeram só desejo, trouxeram conhecimento que não pertencia à terra. Ensinaram a forjar armas, ensinaram a misturar ervas que mudavam o pensamento, ensinaram a ler estrelas para prever o destino. E esses segredos, roubados do céu, chegaram nas casas, nas mesas, nos olhares delas. A tradição antiga não chama essas mulheres de inocentes, mas também não chama de monstros. Sugere algo mais difícil de aceitar. A corrupção entrou pela porta de cima, mas se espalhou por dentro. E quando o juízo veio, o que era externo já tinha virado parte delas. Os pais vieram do alto, os filhos dominaram a terra, mas elas ficaram no meio, entre o desejo dos vigilantes e o juízo que se aproximava. E talvez seja por isso que a tradição antiga não colocou o castigo delas no céu, nem na terra, mas nas águas. Só que isso levanta uma pergunta ainda mais sombria. Por que as águas? O que havia nas profundezas que fazia delas o lugar perfeito para um castigo? Antes do dilúvio existir, a Bíblia já falava de águas perigosas. Para entender o castigo, é preciso voltar ao começo de tudo, não ao começo do dilúvio, ao começo do mundo. Gênesis 1, versículo 2. A terra sem forma, vazia, trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairando sobre as águas. Antes da luz, antes da terra seca, antes do primeiro animal, antes do primeiro homem, já existiam águas, e elas tinham nome. E esse abismo tinha nome próprio no idioma original da Bíblia: Tehom. E Tehom não era apenas água, era profundidade, era fronteira, era o caos antes da ordem. Na imagem bíblica, Tehom representa o que existe quando ainda não existe nada organizado. Um lugar sem forma, sem limite, sem regra, o oposto exato do mundo que Deus estava prestes a criar. E o que Deus fez no segundo dia da criação foi específico. Ele não destruiu as águas, ele colocou limite nelas. Separou as águas de cima das águas de baixo, mandou uma parte para um lado, mandou outra parte para o outro. Disse onde elas podiam chegar e disse onde elas tinham que parar. Tehom obedeceu, mas continuou ali, embaixo, contido, esperando. Por isso, na lógica bíblica, água profunda nunca foi só água. Era sempre o lugar onde Deus aprisionou o que não podia ficar livre. Era sempre a fronteira entre a ordem e o caos. Era sempre o reservatório do que Deus tinha decidido conter. E é aqui que o castigo das mulheres começa a fazer um sentido perturbador. Se a tradição antiga associou o destino delas às águas, essa associação não foi aleatória, porque na imagem bíblica, ser ligado às águas profundas não significa apenas morrer. Significa ser removida da ordem dos vivos. Significa ser empurrada de volta para o lugar do que estava contido. Significa pertencer ao espaço que Deus separou do mundo organizado, desde o segundo dia da criação. E quando o dilúvio veio, alguma coisa terrível aconteceu com esses limites. Aquilo que Deus havia contido voltou a cobrir a terra. As fontes do abismo se romperam. Tehom subiu. O caos que estava preso desde o princípio foi solto por 40 dias e 40 noites. E quando as águas finalmente baixaram, o mundo voltou ao seu lugar.
Mas a tradição antiga sugere que alguma coisa não voltou junto. O castigo dessas mulheres, na lógica dessa tradição, não foi apenas afogamento, não foi apenas morte, foi algo mais difícil de aceitar. Foi ser deixada no lugar de onde nada deveria voltar. Foi ser amarrada à mesma profundidade que Deus tinha contido no princípio. Foi pertencer para sempre ao espaço que ficou entre a ordem e o caos. Mas se as águas eram o lugar do limite, então o castigo não terminou quando alguém afundou. Ele começou quando uma voz ficou presa ali. E agora, a pergunta muda. O que significa transformar alguém numa voz que vem das profundezas? Uma voz que vem das profundezas não é apenas som, é presença sem corpo, é memória sem sepultura. Na Bíblia canônica, esse destino não é descrito, mas na tradição antiga ligada a Enoque, a punição ganha uma forma simbólica terrível. E essa forma não tem nada a ver com o que o mundo moderno pintou depois. Não é monstro, não é fantasia, é punição. Na lógica da tradição antiga, o castigo não era afogar, era perder a terra, perder o lugar entre os vivos, perder o corpo como identidade plena, perder o nome que outras pessoas chamariam à mesa. E quando tudo isso some, alguma coisa precisa permanecer. Permaneceu a voz. Imagina a cena na lógica que Enoque preserva. Uma mulher na margem do rio, as águas subindo devagar, a terra firme se afastando atrás dela, os rostos conhecidos sumindo na distância, o lugar onde ela um dia comeu, dormiu, falou, desaparecendo. E quando o corpo enfim some nas profundezas, alguma coisa não some junto. A voz fica, atrelada às águas, sem casa, sem retorno, sem descanso. Algumas traduções dessa tradição antiga usam a palavra sereias para descrever o que elas se tornaram, mas não no sentido moderno, não no sentido dos desenhos animados, no sentido antigo, no sentido de juízo. A imagem que Enoque preserva não é beleza, é aviso, não é fantasia, é consequência. E aqui está o detalhe que torna esse castigo mais pesado do que parece à primeira vista. O castigo não era apenas estar nas águas, era continuar sendo lembrada como perigo. Era ficar como aquilo que chama outros homens. Homens que nem viveram naquele tempo, homens que nasceriam séculos depois, homens que nunca ouviriam falar dos vigilantes, para as mesmas profundezas. A terra ficou para trás. A voz ficou. E essa voz, na imagem antiga, não chama porque é livre, chama porque está presa. O mundo antigo não imaginou isso como conto. Imaginou como sentença que continuaria sendo executada enquanto houvesse águas profundas no planeta. Se essa fosse apenas uma imagem perdida num livro antigo, ela teria morrido ali, mas não morreu. A mesma voz atravessou rios, atravessou mares, atravessou línguas e continentes. E quando você olha para as lendas do mundo, percebe que quase todo o povo parece ter ouvido alguma coisa vindo das águas. E quando você começa a seguir essa voz pelo mundo, ela não desaparece, ela muda de nome. Em culturas separadas por oceanos, em povos que nunca trocaram uma palavra, em línguas que nunca se encontraram antes do contato moderno, uma mesma sombra continuou aparecendo. Mulher, águas, voz que chama, homem que se aproxima e não volta. Começa aqui mesmo, em terra brasileira. Nos rios da Amazônia, antes de qualquer Bíblia atravessar a floresta, antes de qualquer livro antigo cruzar o oceano, uma figura já estava preservada na memória oral dos povos da floresta. Iara, não a versão de livro infantil, a versão original. Mulher das águas profundas, voz que prende quem escuta. Pescadores que entram no rio à noite e nunca voltam para casa. Famílias que aprenderam, geração após geração, a temer o canto que vem da margem quando o sol já se foi.
A floresta brasileira preservou essa imagem por séculos, sem cânon, sem catequese, sem contato com o livro de Enoque, e mesmo assim, a sombra estava lá. Atravesse o Atlântico. Na África Ocidental, em tradições antigas ligadas aos espíritos das águas, outra figura feminina já era reverenciada e temida, Mami Wata, Senhora das Águas, beleza, poder, sedução. Promete riqueza para quem se aproxima, cobra um preço que ninguém quer pagar. Em dezenas de povos africanos, do Senegal a Camarões, a mesma figura aparece com pequenas variações. Sempre feminina, sempre aquática, sempre perigosa para quem quer mais do que ela está disposta a dar. Não é a Yara, mas o padrão volta a aparecer. Vá para a Europa Oriental. Nas tradições eslavas, a figura fica mais fria, mais fúnebre, mais próxima da morte. Rusalki. Aqui o padrão se aprofunda. As Rusalki, na tradição mais antiga, eram associadas a mulheres que tiveram fim trágico nas águas e que voltavam como espíritos para atrair viajantes, para arrastar homens para o fundo dos lagos, para cobrar das margens algo que nunca seria reposto. A voz muda de idioma, mas não muda de função, e volte para o Mediterrâneo. Antes de qualquer desenho animado existir, antes de qualquer ilustração infantil pintar caudas coloridas, Homero descreveu na Grécia Antiga uma figura que não tinha nada de fofa. Sereias, não peixes-mulher, não criaturas charmosas, mulheres inteiras, sentadas em ilhas perigosas, cantando para atrair barcos para o encalhe. Marinheiros que passavam ouvindo aquela voz e não tinham forças para continuar a viagem e morriam tentando alcançar o que cantava. Brasil, África, Europa Oriental, Grécia Antiga, 4 continentes, 4 tradições, 4 nomes diferentes, e em cada uma delas a mesma estrutura sobrevive. Mulher nas águas, voz que atrai, homem que se aproxima, homem que não volta. Folcloristas têm explicações para isso. Arquétipos psicológicos universais, símbolos do desejo perigoso, metáforas culturais do medo do estranho. Todas essas explicações são legítimas, mas existe uma observação que nenhuma delas apaga. Povos muito distantes parecem ter ouvido alguma coisa vindo das águas. 4 nomes, 4 lugares. 4 tradições que não nasceram da mesma boca, mas todas carregando a mesma sombra. Uma mulher nas águas, uma voz que chama e um homem que não volta. E quando esse padrão aparece de novo, e de novo, e de novo, a pergunta deixa de ser se isso é apenas folclore. A pergunta passa a ser: por que a humanidade inteira guardou a mesma imagem? Por que a humanidade inteira guardou a mesma imagem? Agora, pela primeira vez, todas as peças estão sobre a mesa. Gênesis começou contando uma história que termina antes da pergunta mais incômoda. Filhos de Deus que desceram, filhas dos homens que foram tomadas, gigantes que dominaram a terra, corrupção que cobriu tudo até Deus se arrepender de ter criado o mundo. Mas Gênesis parou onde a pergunta ficava mais difícil. Sobre o que aconteceu com as mães daqueles gigantes, o texto sagrado guardou silêncio. E foi nesse silêncio que uma tradição antiga apareceu. O livro de Enoque, que não é Bíblia, mas é uma das memórias mais antigas que tentaram preencher essa lacuna. Sugeriu um destino ligado a espíritos, sedução e águas. Algumas traduções desse texto usaram a palavra sereias para descrever o que elas se tornaram. Não no sentido moderno, no sentido antigo, no sentido de juízo. E quando essa imagem foi entendida com peso bíblico, Terrom, o abismo, o caos que Deus conteve no princípio, o castigo deixou de parecer fantasia. Ganhou lugar dentro da própria lógica das águas profundas, como prisão do que não pode ficar livre. E aí veio o detalhe que mudou tudo. Esse padrão não ficou preso num livro antigo. Atravessou continentes que nunca se conheceram.
Iara nas águas brasileiras, Mamiwata na África Ocidental, Rusalki nas tradições eslavas, Sereias na Grécia de Homero. Mulher, água, voz, perigo, o mesmo medo com nomes diferentes. Coincidência? Arquétipo psicológico? Memória cultural? Ou eco antigo de uma punição que a humanidade nunca conseguiu esquecer? Isso não prova que cada lenda veio do mesmo lugar, mas também torna difícil tratar tudo como coincidência vazia. Gênesis silencia. Enoque sugere. As águas explicam. As culturas lembram. E quando essas quatro vozes se encontram, talvez a punição daquelas mulheres tenha sido mais profunda do que qualquer texto canônico precisou descrever. Talvez o castigo delas não tenha sido apenas morrer no dilúvio. Talvez tenha sido continuar existindo como aviso, como uma memória espalhada pelas águas do mundo, como uma sombra que cada povo ouviu de um jeito, mas que ninguém conseguiu apagar. O castigo das mulheres dos Nefilins não foi morrer afogadas no dilúvio, foi algo mais sombrio. Foi serem lembradas, não como mães, não como vítimas, não como rainhas, mas como vozes nas águas, como perigo nas profundezas, como a punição que o mundo inteiro nunca conseguiu esquecer. E talvez seja por isso que essa história ainda incomoda. Esse vídeo não foi sobre criaturas das águas, não foi sobre folclore, não foi sobre lendas exóticas guardadas em livros antigos. Foi sobre uma coisa muito mais difícil de aceitar. Foi sobre memória, sobre juízo e sobre o que a humanidade ainda carrega sem entender de onde veio. Gênesis não conta apenas a história de um mundo destruído por água. Conta a história de um mundo destruído por corrupção. As águas só vieram depois. Como sentença, não como causa. E quando a água finalmente baixou, ela revelou uma terra nova. Mas não levou embora a memória. A água baixou. Mas a advertência ficou. A humanidade pode esquecer nomes, pode esquecer línguas, pode perder documentos inteiros, civilizações inteiras, impérios inteiros, mas certas imagens sobrevivem porque carregam feridas espirituais, porque atravessam o tempo não como história, mas como aviso. E talvez essa seja a verdade mais sombria que esse vídeo deixa. O juízo de Deus não é apenas o fim de uma história. Às vezes, é o aviso que impede outra de se repetir. O pecado antes do dilúvio não deixou apenas ruínas. Deixou memória, deixou medo, deixou imagens que cada povo tentou nomear de um jeito diferente. Porque ninguém conseguiu apagar o que a humanidade um dia sentiu. Talvez certas lendas sobrevivam exatamente por isso, porque a humanidade esqueceu a origem, mas nunca esqueceu o medo. E talvez a pergunta final não seja apenas o que aconteceu com elas. Talvez seja que outros avisos antigos a humanidade ainda carrega, sem entender. Se você chegou até aqui, comenta a palavra abaixo, Nashim, para eu saber quem chegou até o fim da investigação. E me responde, que outro aviso antigo você acha que a humanidade ainda carrega sem entender? Se você quer continuar investigando mistérios bíblicos com suspense, clareza e respeito ao texto, se inscreva no canal. Porque o próximo silêncio que vamos abrir vem do mesmo mundo antes do dilúvio, e talvez seja ainda mais perturbador. Porque talvez o dilúvio tenha apagado o mundo, mas não apagou todos os seus rastros.